Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando. É isso aí, Sofaverso começando. Há quanto tempo, hein? Vamos lá para mais um episódio do podcast. Everton tá por aí? Olá, estamos aqui, de volta. Cara, Sofaverso começando. Há quanto tempo? Pra ser mais exato, acho que o último episódio que a gente lançou foi em maio de 2025, então faz pouco mais de um ano que a gente não lançou um episódio novo. Tivemos os percalços do caminho, eu fiquei um tempão sem microfone, a gente tava um pouco, quer dizer, bastante sem tempo. Também teve um pensamento aí de como a gente ia fazer pra voltar, como ia voltar, e hoje a gente vai fazer um teste, né? Finalmente ganhei o microfone da minha querida e amada esposa, vou poder gravar, e também vamos pensar em um formato aí que também desperte também aquela vontade, né, de voltar a gravar, de voltar a comentar as novidades, os filmes, séries, animes e coisas da cultura pop que tanto nos agradam e fizeram que a gente fizesse o Sofaverso por muito tempo. Com certeza. É que a questão assim, a gente tava muito, digamos, acabou virando uma rotina meio chata, assim, a gente tava muito preso pra fazer o episódio e tal também, aí calhou do Luiz perder o microfone também, de dar pau, aí todo mundo ficou meio cansado, acabou ocasionando isso. Cansou de editar? Também, né? Editar também dá um trabalho do caramba, né? Então a gente agora tá... Mas assim, a gente não parou, né? De consumir as coisas, de querer conversar, de querer bater um papo e tal. E também tinha muita gente que, pô... sempre falava com a gente, só que dessa vez a gente tá pensando em mudar um pouco a história, né? Porque nossos episódios anteriores focava muito, a gente tava tentando focar muito ou numa temporada de série, ou num filme, ou em alguma coisa assim. E agora a gente tá querendo meio que bater um papo mais livre, sabe? Conversar sobre o que a gente viu nesses tempos, assim, entre um episódio e outro, ou alguma coisa. Pode ser uma coisa nova, pode ser uma coisa antiga, pode ser o que a gente foi vendo, sabe? Que quer conversar. É mais nesse sentido que a gente tá pensando, né? Muito bem explicado, com certeza. Obviamente, no período que a gente ficou inativo, saiu muita coisa boa, né? Estamos falando de um ano, né? Estamos falando de um ano, se não tivesse um ano só de porcaria sendo lançada, seria muito triste, mas felizmente não foi. A gente teve muita coisa boa, muita série, muito filme, muito anime, muita produção interessante, muita produção grande, muita coisa pra se debater, mas a gente ia começar por algum lugar, né? Então hoje a gente escolheu alguns temas, algumas produções até que mais recentes, né, desse primeiro semestre, não tanto do começo do ano, mas algumas coisas sim começaram a sair no começo do ano, mas a gente pegou coisas também que nos chamaram a atenção, coisas que também assistimos em comum, né? Porque tem muita coisa que eu vi, ou o Everton viu, e talvez o debate não ficasse tão interessante, então priorizamos coisas que os dois assistiram, e vamos ver como vai ser, né? Vamos ver como vai ser esse formato. Eu espero que os ouvintes que ainda lembrarem de nós, que ainda tenham escutado no Sofaverso em outra ocasião e escutem esse episódio, nos deem o feedback, né, do que acharam, do que acha que pode ser funcional, né, pra esse tipo de episódio que a gente quer gravar. Mas hoje a gente separou algumas produções aqui pra gente comentar. Então bora lá, Everton? Para nossa partida inicial, vamos falar de cinema? Esse ano de 2016 a gente já teve grandes produções, né? Ainda estamos tendo grandes produções, mas a gente separou algumas coisas que a gente... E eu acho que pra gente começar, a escolha, que talvez seja um dos grandes fenômenos cinematográficos de 2026 e também acho que vai continuar sendo, né? Porque foi um filme arrebatador, tanto em crítica, quanto em público, quanto em boca a boca. E também é um gênero que nos agrada muito aqui no Sofaverso, que é o terror. Vamos falar de Obsessão? Obsessão, que é um filme que eu acho que ele cresceu muito no boca a boca, né, cara? Nossa, com certeza. Cara, eu acho importante. Isso que você falou do boca a boca é um dos pontos do fenômeno que foi Obsessão, né? Pra quem acompanha o cinema, mesmo que não acompanhe o gênero de terror, eu acho que o Obsessão é um filme que acabou aparecendo em algum momento nas páginas e nos comentários e no Instagram, nas redes sociais dessas pessoas, porque ele realmente é um fenômeno. Ele teve um fenômeno de crítica do boca a boca e o resultado disso foi um fenômeno comercial. Foi um filme que fez
uma bilheteria absurda. Ele, com certeza, ele bateu recordes aí, né, de produção quase que independente, né, porque aqui a gente tá falando de um filme de baixíssimo orçamento, né. O Obsessão, ele teve um orçamento de $750 mil e teve um faturamento, uma bilheteria, dados agora de julho, né, de 2026, de aproximadamente $403 milhões. Quantos por cento ele se fez? Aqui é um negócio assim assustador, cara. É um negócio que, se você pensar, ele fez mais dinheiro que Mandaloriano e o Grogu, fez mais dinheiro que Supergirl, que tá nos cinemas, ele fez mais dinheiro que várias e várias produções gigantescas. E eu nem assisti os outros e eu falo que Obsessão é melhor, cara. Mas assim... Porque esse é um dos filmes... Cara, que dos últimos tempos, assim, de terror que eu achei mais legais, sabe? Então, além de tudo isso, o fenômeno, ele também está alinhado a uma ideia, uma produção e um filme muito bom, né? Um filme de extrema qualidade, um filme que o recomendado era que se fosse no cinema. Um fenômeno parecido, entre aspas, com o que foi o Pecadores, né? Pecadores foi super favorito não, super vencedor em várias premiações, né? E até ali era a história original de terror que tinha tido a maior bilheteria ali, né? Roteiro original, não franquia, né? E o Obsessão obliterou esse resultado. O Obsessão foi um fenômeno, assim, bizarro. E também um fenômeno de mercado que é muito importante de se observar por quem faz o filme, né? É um filme de orçamento baixo. Sim. Porque a gente tem um diretor jovem demais, o Curry Barker, que é o diretor e o roteirista do filme. Ele é um jovem de 26 anos. Que veio do YouTube. Eu não sei se você já viu as sketches dele? Eu já vi algumas. Eu fui ver depois, né, que eu descobri que ele era youtuber, né? Ele tem um canal, né? O canal dele era o That's a Bad Idea, que ele criou junto com um amigo dele, que é o Cooper Thompson, que tá no filme, que é o Ian, que é o amigo do Bear, do protagonista. Sim. Né? E, cara, esse fenômeno de diretores youtubers é uma coisa que tá se fortalecendo. Esse ano talvez tenha sido o maior resultado comercial disso, mas a gente tem os irmãos Philippou, que a gente já tem 2 filmes consolidados, né, que é o Fale Comigo e o Faça Ela Voltar. Esse ano a gente teve, além do Obsessão, a gente teve o Backrooms, também é um fenômeno de bilheteria, também fez muito dinheiro. Com certeza. É o filme mais lucrativo da história da A24, né, da A24. Então, teve o Iron Lung também no começo do ano, que também é um filme que vem ali de canal de YouTube, né, de produtor de conteúdo no YouTube. Então a gente tá vendo uma nova geração de jovens que tem histórias pra contar e tem capacidade pra realizar produções cinematográficas realmente interessantes, né? Com certeza. Mas tudo isso também é aliado com essa ideia de ter novas histórias também, né? Porque ele assim, apesar do filme da Obsessão ele tem uma premissa que é muito já utilizada no terror, né? Que é aquela questão do desejo, de você ter um desejo, das consequências. Eu acho que tem muito da vibe por exemplo, do Trocas Macabras, do King, sabe? Que é tipo, pô, você fez um desejo, você vai ter algumas consequências, dependendo do jeito que você pede e tal. Mas eu acho que ele trabalha muito bem também com essa questão de uma masculinidade tóxica, cara, do cara ser um bosta total, sabe? E o quanto isso é impactante no decorrer da história, sabe? E eu acho que ao mesmo tempo que ele trata isso, ele consegue ser um filme de terror muito eficiente, com sustos muito bons, com uma sensação de, além da sensação ruim mesmo que tem de real, que impacta, sabe? Dessa questão do relacionamento forçado, dessa falta de liberdade, eu acho que da maneira sobrenatural também é muito bom. Ele é muito eficiente das duas formas. É exatamente isso que você falou, Everton. Acho que esses conceitos aí, eles também conversam muito com a geração do Curry Barker, né? Do diretor. Ele é um cara novo, um cara de uma geração que não é da maioria dos cineastas, né? Ele é um filme moderno, tá ligado? Tipo, ele realmente conversa com a época que ele foi feito. Isso eu acho que é um fator também que foi muito importante para a bilheteria que o filme teve, né? O quanto pessoas ele atraiu, né? Então, tudo que você falou, assina embaixo, e eu fui assistir o filme com a minha esposa, né? E muito desses comentários foi o que a gente ficou discutindo depois do filme, né? Dos temas, como essa questão de discutir um relacionamento tóxico, um relacionamento possessivo, também falar da cultura incel, que foi muito debatida lá quando teve o lançamento do Joker, mas aqui é visto de uma maneira muito mais palpável, real,
e que conversa muito com jovens, né? Essa cultura do cara que acha que só porque ele é muito legal, as meninas têm que namorar com ele, tem que ficar com ele, tem que dar uma chance pra ele. Então é o complexo do merecimento partindo para um machismo enraizado ali, e é uma conversa que é muito importante, que a gente tem cada vez mais, né? Então essa coisa da posse e da obsessão, como diz o título do filme, elas são feitas em comentários sutis, muito bem encaixados, mas também juntamente com um filme que é produzido muito bem, né? Então, ele entrega o terror de maneira muito agressiva, positiva. Ele não é tão violento, mas quando ele é violento, ele é muito violento. Não, ele é muito... nas partes que ele é muito, sabe? E o ponto de produção que é muito bem feita com... Assim, quando você pensa em questão do orçamento, posteriormente você vai ver o orçamento do filme, que é uma coisa que você tem que colocar no papel, porque é um fenômeno por causa disso, porque é um orçamento muito baixo pra muito dinheiro, né? Pra muito dinheiro que ele arrecadou, e ele é muito bem feito na sua limitação ali. Ele constrói tudo aquilo num cenário muito real, com um artifício até meio barato, que é aquela coisa do salgueiro mágico, quebrou, você tem uma maldição acontecendo, você tem alguma coisa acontecendo ali. Você tem um pedido, né? Mas é aquela questão de como você formula esse pedido, daí. Mas assim, também tem um ponto. Eu já vi pessoas defendendo o Bear, e você está errado em defender o Bear, viu? Porque assim, eu acho que até muita gente fala assim, mas ele não sabia que ia acontecer isso. Mas o filme é muito claro em deixar, tipo... em demonstrar que ele teve diversas maneiras de perceber que aquilo estava errado, e ele não mudou o pensamento dele. Qualquer um que tenha alguma dúvida, ou então possa ter esse sentimento de coitadinho do Bear, é só você ver o resultado final do filme, que a única pessoa que é prejudicada é a Nick. Exatamente. E por falar nisso, a Indi Navarrete, ela brilha muito nesse filme. Ela vai brilhar muito, essa mina, velho, porque o que ela faz nesse filme... Esse é daqueles filmes... É daqueles filmes que você olha pra um artista, no caso a atriz, principalmente a Indi Navarrete, que vive a Nick, que vive a enfeitiçada, que é a pessoa que o protagonista, o Bear, ama e que é apaixonado, né, e faz com que ela seja obcecada por ele através desse pedido. Ela tem o papel da vida e é aquele papel divisor de águas, né? Então agora a gente tá escutando a Nick Sim. A Indi Navarrete, ela tá sendo chamada pra fazer o filme com o diretor tal, tá sendo chamada pra testes da Marvel, testes não sei o quê, porque é um papel definidor, né? Esse filme ele é muito legal, ele tem muitas teorias assim dentro dele, sabe? De coisinhas assim de você prestar atenção, detalhes, é muito legal ele assim desse modo. Como foi construída a ideia do filme, sabe? Ele tem umas partes meio cômicas até, sabe? Que é um dos fatores, né? Que eu acho que quando eu vi o trailer desse filme eu não dei muita bola, porque eu acho que o trailer pegou muito como se fosse uma comédia meio terror, tá ligado? Mas ele não, ele é um terror. Ele tem umas partes, umas partes cômicas, mas tipo, são meio desesperadoras, sabe? Então não tem nada de parte de terrível, bizarro do real, assim, né? Sabe? O bizarro do real. O quanto é palpável de realidade em alguns momentos que te faz ficar com medo, achar estranho. E assim, pra mim a cena mais assustadora de todas, cara, e não tem nada a ver com a Nick, não envolve nem a Nick, nem tá na cena. Que sabe qual é pra mim, Vinícius? É quando o Bear liga pro saque do Anish Willow, tá ligado? Mano, aquilo me deixou... Aquilo é muito assustador, velho. Quando o cara fala assim, você quer falar com ela? E só vê o grito. Nossa, velho, aquilo é muito sinistro, velho. Eu acho que isso é muito interessante, né? Também, que é essa particularidade misteriosa de um universo muito... Assim, não é explicativo demais. Não tem nada sendo explicado, na verdade. É só o que você precisa saber. É que se você quebrar aquele salgueiro, acontece alguma coisa. Só que você entende que aquilo é uma particularidade daquela realidade, mas que pode se estender para muitas outras pessoas, muitas outras situações, e que talvez não, eu acredito que naquele universo não é a primeira vez que aconteceu. E eu acho que isso é uma particularidade desses novos filmes, Everton. Acho que até o próprio cara, o próprio dono da loja lá, ele meio que fala, né, tipo... Meio que deixa entender que, pô, você fez cagada, né? Tipo, exatamente. É meio comum, não é, tá tipo, ligado? Em nenhum momento ele vai na loja
que ele comprou um negócio e fala assim, aquele negócio tava zoado, não sei o que. Eu falo assim, pô, mas você não leu o negócio? Você leu, né? O que acontecia, né? Tipo assim, eu sabia o que ia acontecer. Mas isso é uma particularidade interessante esses novos filmes de terror, né? Essas novas ideias que estão sendo construídas, né? Eu citei os Philippou, que são os irmãos e são os diretores do Faça Ela Voltar e Eu Fale Comigo, que são universos que parecem ser compartilhados, que tem toda uma mística, mas que são filmes muito bons por eles mesmos, sabe? E esse aqui também é um filme que você fala assim, não, dá pra fazer mais coisa dentro dessa ideia, dessa premissa básica. É uma relação não direta de filme, que os filmes são bem diferentes, mas o que o Sorria fez também, né? Conseguiu criar um filme que por ele mesmo, ele tinha um universo que podia ser explorado e foi explorado posteriormente no segundo filme. Que, pra mim, assim, que eu já falei, eu acho um filmaço, os dois filmes, assim, eu acho muito bons. Assim como o Obsessão também é um filme muito bom, assim. É um filme que eu adoraria que chegasse em temporada de premiação, porque ele entrega atuações muito boas, ele tem uma produção muito boa, ele tem uma história muito boa, ele é um fenômeno de bilheteria, de público e de crítica. E eu acho que aqui com o Curry Barker a gente tem já uma ideia de um novo diretor que pode chegar e pode trazer outras produções de alto nível, né? Esses caras aqui, esses moleques, né? Vou chamar de moleques, porque eles são bem mais novos que eu. Cara, os caras chegam com o pé na porta, né? Sim. E pra continuar, vamos continuar no universo do terror, falando de outro filme que, assim, esse ano, pro terror, nesse primeiro semestre, já teve muitas produções, né, interessantes. A gente falou de Obsessão, agora, o Backrooms também foi um filme que foi gigante. A gente só não vai comentar aqui porque eu não assisti o filme. Eu assisti, é um bom filme, cara. É um bom filme, realmente. Eu irei assistir. Eu acho que ele tem uma questão diferente com o Obsessão. O Obsessão eu acho melhor, mas o Backrooms ele conseguiu transmitir a essência da Creepypasta pra um filme. E é outro Isso filme que vem pronto para ser expandido, né? Sim. Ele tem muita sensação de ser um filme inicial, tá ligado? E aqui a gente tá falando de um diretor também muito novo. Mais novo que o Curry Barker, acho que ele tem 21, mais, né? Novo ainda. 20, sei lá. É um bagulho bizarro, assim. É um negócio assustador. É o Kenny Parsons, o nome do diretor do Backrooms. Mas o que a gente vai comentar também é de um diretor novo, também é de um cara que também tá trazendo novas ideias e novos filmes de terror que estão aí chegando com boas críticas. Não é nem de perto um público um sucesso de bilheteria como foi a Obsessão, mas é um filme que também eu acho que é mais difícil de ser. A gente vai falar de Rokun que teve no Brasil o título de Rokun, o Pesadelo da Bruxa, Brasil sendo Brasil, né? O Rokun, ele é dirigido e escrito pelo Damian McCarthy, e o Damian McCarthy, eu já tinha comentado sobre um filme dele de 2024 que chama Oddity, que é um filme muito bom, muito interessante, um filme que traz um clima muito parecido com o que a gente assiste aqui em Rokun. Só que em Rokun a gente tem o Damian McCarthy trabalhando já com um ator mais experiente, né? O Adam Scott, que a gente conhece das comédias e principalmente agora do Ruptura. Ele é o protagonista do filme. E a gente aqui tem um filme de... O Pesadelo da Bruxa, ele entrega um pouco do que é o plot do filme, mas a gente também tá falando de um terror psicológico, um terror folclórico, de uma coisa mais trabalhada, assim, né? Eu acho que ele tem uma mistura de muita coisa, assim. Eu acho que o foco sobrenatural dele é muito dessa questão do terror folclórico e tal. Tem até, tipo, mandinga, sabe? Essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho ele um filme muito de mistério. Mais mistério, tipo, desvende o assassino do que um terror, sabe? Sim, com certeza. É um filme que ele tem forte influência. Ele foi gravado na Irlanda, né? Então tem aquela mística e aquela sensação de estar ali, né? Então a gente não tá falando dos Estados Unidos aqui, da ideia do filme americano, né? É um filme de lá. E é um filme que teve um orçamento de 4 bilhões de dólares e faturou cerca de 24 bilhões de dólares. É um filme que foi bem, né? É uma bilheteria, assim, ridícula perto do que foi Obsessão, mas Obsessão é um fenômeno, assim, que vai ser discutido por muitos anos. Mas o Rokun, ele foi bem também, né? E eu gosto do filme. Eu acho um filme muito bem produzido. Eu acho que o Adam Scott tá muito bem no filme.
Ele é um ator excelente, mas ele é muito parecido com o que ele faz no Ruptura. Eu acho ele... Você não acha muito parecido com o que ele faz no Ruptura? Então eu acho que foi pouco mais confortável pra ele fazer esse filme, porque talvez ele tenha feito algumas coisas, né? Porque é o personagem em si também, né? É aquele personagem que é o escritor, que é atormentado, é meio clichê o personagem dele, né? Mas eu gostei do filme, achei legal. Eu acho legal ele visualmente, assim, eu acho que ele tem umas cenas muito boas. Ele tem uma barrigada, eu acho que em algum momento, ele é um pouco cansativo. Eu acho que ele tem uma barrigadinha e eu acho que o sobrenatural, ele perde a força um pouco durante o filme. Porque ele entra numa questão que talvez não exista, que seja só uma questão de alucinógeno, sabe? Isso é um ponto que eu não gostei do filme, sabe? A dubiedade, né? Você ficar em dúvida se é ou não é. Cara, eu vou sempre achar que é, porque eu acho que enriquece muito mais o que ele tá contando ali, né? Mas, porque o Damian McCarthy, ele trabalha muito com essa ideia também, da dúvida. Só que eu acho que no Odyssey ele é um pouco mais claro em relação ao sobrenatural. Aqui talvez não tanto, mas funciona do mesmo jeito. É um filme, assim, cara, tem boas construções, assim, eu acho... Eu gosto do caráter, Sim. tipo assim, folclórico de contar a história, tá ligado? Tipo, ele chega num lugar, aí no lugar tem essa história, aí vão falando, as pessoas vão falando da lenda, aí a moça fala, tem um modo de... tem esse livro aqui que mostra tal coisa, nesse livro tem uma coisa que é relacionada à bruxa. Isso eu acho legal pra caramba, tá ligado? E como vai se desenvolver, e como as coisas que são o folclore vão se desenvolvendo na história, sabe? Na aplicação real, sabe? E você tem um personagem que, por mais que ele tenha clichês, ou que seja meio batido, e como a gente falou, seja muito parecido com o que o Adam Scott vem fazendo em Ruptura, ele tem uma jornada interessante, né? Da onde ele começa... Ele não é panguão, né? Ele age. E onde ele começa e como ele termina o filme, e isso se baseando, e eu acho que é uma coisa legal do filme, é aquele paralelo com o livro dele, né? Porque ele é um best-seller, ele é um ator grande, né? Ele é um ator famoso no filme, né? E mostra como ele pensa a história de acordo com o que ele tá sentindo, de acordo com o que ele tá vivendo, né? E de acordo também com o passado dele, né? Com os traumas dele, né? Isso, principalmente como o filme, a jornada que ele tem no filme, que no filme ele pega, o que ele vai fazer? Ele vai despejar as cinzas do pai dele e da mãe, no local, né? Do pai e da mãe num local. Que eu acho que eles passaram tipo lua de mel, os pais, alguma coisa assim. Tipo um hotel, qualquer nota, assim, um hotel aleatório. E a partir daí ele também lida com coisas que ele passou, que marcaram a trajetória dele de vida, né? E como ele se torna uma pessoa diferente também quando termina todos os acontecimentos do filme, né? Mas é um bom filme, cara. Eu acho um filme bem interessante. Eu acho assim, é um bom terror do começo do ano, né? Também é um filme que eu lembro quando eu vi o trailer, eu falei, nossa, esse filme deve ser bom. Ele não é... Ele é um pouco diferente do Obsessão, né? Ele é menos assustador do que eu esperava. Ele é menos assustador do que eu esperava. E ele é bom, mas eu achei que ele seria melhor. Não é que nem o Obsessão que eu falei assim, pô, Obsessão é legal o trailer, mas o filme é absurdamente incrível. Melhor, sabe? Muito melhor do que o trailer. Ele tá um pouco essa sensação, mas é um filme que eu acho interessante conhecer, principalmente pelo diretor. O diretor ele tem umas marcas ali que ele tá conseguindo construir umas coisas interessantes. Pra gente finalizar a nossa sessão cinema aqui, né, nos comentários cinematográficos, o último filme que eu escolhi é um filme que está no meu radar, eu acredito no do Everton também, há um tempo. Sim. E é o filme que é o trailer, a gente viu e falou, esse trailer vai ser bom, esse filme vai ser bom, e ele realmente é bom. Esse é um filme que você vê pelo trailer e você fala assim, é impossível isso ser ruim. E aqui a gente tá fugindo um pouco da seara do terror, que a gente tá comentando produções de terror, e a gente vai falar um pouco de cinema de ação, que apreciamos muito também aqui nesse podcast. E a gente vai falar de um filme chamado The Furious, que não tem uma tradução nacional ainda, não tem nem previsão de distribuição ou lançamento no Brasil. Então The Furious é um filme de 2026. Se você procurar lá no Letterboxd, ele tá com 2025, mas o lançamento mundial dele, de fato, foi em 2026. É um filme dirigido pelo Kenji Tanigaki, que é um diretor novo em direção, né? Ele não dirigiu tantos filmes assim, mas ele é um super coreógrafo de ação. E a partir daí você já imagina muito do que o filme traz. Ele foi coreógrafo de ação. Eu vou trazer alguns filmes que ele foi coreógrafo de ação. Ele foi coreógrafo de ação todos os live actions do Rurouni Kenshin, Samurai X. Ele foi coreógrafo de um filme chamado Raging Fire, que é um filme que é muito legal.
que é com Sei. o Donnie Yen. O E ele, Donnie Yen, né? e ele foi coreógrafo de ação de um dos melhores filmes que eu assisti ano passado, que é do Twilight of the Warriors. E já fica a recomendação pra quem não conhece ou não assistiu. A gente comentou, né, nos melhores filmes de 2025 ou 24. Talvez esse filme seja de 24. Que eu lembro a gente ter comentado ele em algum podcast. Mas é um filme, assim, absurdamente incrível. E o Kenji Tanigaki é um coreógrafo de ação renomado na indústria e agora ele traz mais um filme, né? E esse filme, como eu não conheci o filme, quando eu fui assistir agora, eu vi que ele é todo falado em inglês, com um pouco de chinês, né? Sim, eu acho que é o ponto fraco do filme, pelo menos na versão que eu vi é isso, porque fica muito bizarro, é uma dublagem, um som muito esquisito das vozes, tá ligado? Mas o filme é uma produção muito facetada, né? É uma produção chinesa, Sim. uma produção com distribuição americana, talvez por isso que também tenha esse apelo do idioma. Mas isso Mas não vamos falar o que importa interessa, né? 0%, O filme tá ligado? eu tenho segurança em falar que é um dos melhores filmes Assim, de porradaria que eu já porradaria, assisti eu acho na minha também, vida. mas eu acho que de coreografia eu acho que é um dos melhores, velho. De disparado. Exatamente. É bizarro a coreografia desse filme, velho. Aqui a gente tem o nome mais conhecido, talvez seja o Joe Taslim, que a gente gosta Sim. muito particularmente, Gosto aqui a gente bastante. conhece de muitas produções. Eu acho ele né? bom ator, velho. Ele é bom mesmo. Assim, Tá se ligado? você precisa de um Ele não é mínimo só pra entregar, porradeiro. ele entrega muito mais que isso. Ele é um cara que realmente consegue passar o drama, as emoções ali diferentes, né? Da mínima história que o personagem tem que ter, né? E aqui tem uma história de tráfico humano, de sequestro de crianças, e a gente tem um protagonista, né? Que é o Wang, que ele é um pai. Que é o Xiaomao, que... O ator é o Xiaomao, exatamente. Que é o E eu não ator, conhecia como ele eu nunca tinha visto um filme com ele, então, tipo assim... Mas você viu depois, tipo... Falando que ele fez muito filme, ele fez acho que 2 filmes quando ele era criança com o Jet Li, tá ligado? Ele era o que filho da do hora, Jet Li não? nos filmes. Caralho, Aí eu vi que uma da entrevista hora. dele com a filha do Jet Li e o Jet Li, tá ligado? Eles entrevistando e tal, falando, pô... Aí ele explicando a história dele, né? Ele não é que mudo, né? Ele fez esses Pra começo de filmes... conversa. Não, ele fez esses filmes e tal, e aí depois ele saiu da indústria, estudou normal, concluiu o ensino médio, estudou normal... Aí depois ele voltou pro cinema. Esse é um dos filmes assim que ele protagonizou depois, já adulto, né? Nossa, Então ele é um caralho. cara que ele continuou o estudo normal, também lutando, sabe? Sim. Treinando e tal. Mas ele falou, mas eu gosto de fazer cinema, sabe? Então ele voltou pro cinema, assim. Pô, isso é muito legal, muito foda Ele essa luta história, pra né? cacete. Porque, Eu tava caralho, vendo, que volta, né? esse filme aí eu comecei a ver muito. Tem muita coisa no YouTube de bastidor dele. E cara, eu tava vendo, falando das coreografias do filme. É absurdo, os caras coreografaram velho, tudo. É bizarro, Tudo. é bizarro. Tudo. Tem coisa que ali que eu não tudo é acreditei, coreografado, que eu não cara. acreditei Tudo é, que- mano, no mínimo detalhe, velho. Cara, É bizarro, E assim, velho. pra quem não assistiu o filme, ou ainda quem tem curiosidade de assistir o filme, que já está disponível em muitos lugares aí pela internet, o Wang, né, que é o papel do Xiaomao, ele é um pai de família e que a filha é sequestrada, porque tem uma rede de tráfico de crianças ali do local, e ele vai simplesmente atrás da minha filha. É tipo o John Wick perdeu o cachorro, mas ele perdeu a filha dele, e ele foi atrás da filha dele. O personagem do Joe Taslim, que é o Navin, ele é um repórter. Cara, o repórter pra brigar daquele jeito é foda, mas o cara teoricamente um repórter, a esposa também dele e a esposa foi morta por essa rede de tráfico também investigando esses crimes, né? E essa organização. E ele tá atrás da esposa dele. E o filme funciona como um videogame. Exatamente. Que é fase, sabe? O cara vai, passa uma fase, descobre uma pista, vai atrás de uma coisa. Lá tem muita gente pra eles baterem, né? Aí vai pra outro lugar. Aí tem muita gente pra as bater, brigas vai pra outro literalmente são lugar. aquelas brigas ali nos cenários do filme, né? Os Sim. cenários diferentes com brigas diferentes, né? E cara, a parte da coreografia, a gente tá falando aqui muito, porque realmente ela é impressionante em todas as Que é fases. absurdo. Todos os atores que estão no filme, eles são absurdamente treinados, assim, e tem habilidade de combate aqui que você fala, caralho, que loucura é essa? A gente tem o Didi Ayane, que é o Mad Dog, né? Isso, não, cara, esse também é um rosto muito conhecido pra quem gosta do Ele filme de sempre ação, tá. né? Porque ele é um cara que vem Ele sempre tá vem dos nesses The Raid, filmes. né? Que a gente conhece
do The Raid, Mas né? pra mim o destaque é o Brian Lee, velho, que é o gordinho. Você lembrou dele na hora que você viu ele? Cara, na hora não, mas depois eu lembrei. E ele, mano, ele é muito foda, velho. O Brian Lee, pra quem talvez queira fazer uma ligação, ele está no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Talvez é um filme... Bem, é um ganhador de Oscar, né? Então é um filme que ele participa, né? Que ele é um cara que tá lutando lá contra o personagem principal, né? Mais gordinho, né? E, cara, o estereótipo dele, né? O gordinho que você fala no meio daqueles lutadores. Quando ele volta pra lutar depois que ele sai do filme, é um negócio absurdo. A luta final, que são cinco caras lutando ao mesmo tempo, é uma coreografia que é um absurdo. Que não, mano, sério, é uma das melhores coreografias que eu já vi, velho. Eu acho não é que melhor, viu, mano? Dos 5 lutando juntos, velho. Porque todas as cenas são velho. incríveis, né? Então, a partir do momento que você vê o cara correndo, tem uma coreografia de batalha incrível com um caminhão. Aí depois você tem uma balada, obviamente tem que ter a balada, a cena da balada assim, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo, vai ter um ringue, os caras entram no ringue e saem do ringue. Cara, é um negócio assustador, eu não sei nem explicar. Aí a primeira luta de verdade do Brian Lee é naquele cenário com gelo, né? Que eles estão num lugar que fabrica gelo. Puta, essa cena é absurda. Essa cena de batalha que o Everton tá comentando no final, assim, é um negócio de maluco, é um negócio de... Cara, é um destaque. Eu fiquei pensando, né? Porque o Oscar agora vai ter aquela categoria dos dublês, né? Esse filme aqui, é que talvez até nem tenha tanto dublê. Porque os caras, eles fazem muito da coreografia, né? E os caras são aqui, os artistas da talvez seja também, esse, né? seja agora que esses filmes terão um reconhecimento um pouco maior, porque isso aqui é uma obra-prima pra mim, cara. É uma coisa assim de você pensar em como o cinema ele consegue produzir. Porque a ação asiática ela tem uma característica totalmente diferente, né, do padrão Hollywood. Porque não tem a câmera tremida, não tem aquele negócio. Você vê tudo acontecendo. Você vê os movimentos e você compra os movimentos, você compra as lutas. Tá certo, cara. Os caras apanham mais do que um ser humano aguentaria, com certeza. Mas dentro da realidade do cinema asiático e dentro da realidade do filme, você compra a ideia. E bater na tecla de que as coreografias realmente elas são absurdas. Em vários momentos eu fiquei pensando, caralho, como os caras pensaram nisso? A gente fala assim, a gente fala, parece que tá enchendo a bola do filme, mas não é real, tá ligado? É bizarro. Você olha assim e fala, cara, isso realmente os caras são artistas mesmo. É essa a palavra. Pra fazer um negócio daquele jeito, velho. Artistas marciais. Aqui é o sinônimo. E na verdade, se você pegar no dicionário artista marcial, você colocar esse filme, tá mais do que bem explicado o que seria isso. É incrível. Só assistam pra quem gosta de cinema de ação, pra quem gosta de cinema em geral, né? Mas principalmente cinema de ação, cinema de artes marciais, cinema asiático, né? Porque ele é um filme violento, né? É bom lembrar que ele tem a premissa que não é que nem, por exemplo, os filmes do Jack Chan, que também tem toda a coreografia de luta e tal, mas não são violentos. Ele é um filme que nem que The conversa Raid, muito sabe? com o episódio que a gente gravou um tempo atrás sobre o cinema de ação, né? Que conversa com The Raid, conversa com John Wick, conversa com esses filmes que trouxeram um jeito diferente de fazer o cinema de ação, mas também com muita coisa dos clássicos asiáticos, né? E é um filme que, eu não sei se você percebeu, Everton, mas acho que ele vai escalonando a violência, né? Ele não é tão violento no começo, nas primeiras lutas, e no final, nas batalhas finais, assim, que aí ele extrapola um pouco mais da violência, né? Mas assim, cara, impressionante. Os caras lutam com uma bicicleta, só isso que eu tenho que falar. Os caras eles usam coisas que você não vai imaginar. É incrível, cara. Bem, vamos continuar. Vamos agora pro mundo das séries. Comentar umas séries que a gente assistiu nesse meio tempo, umas que a gente escolheu para comentar. Eu acho que para começar, vamos falar de um encerramento, de algo que a gente acompanhou aqui no Sofaverso, acompanhou com afinco, acompanhou com muito gosto, porque com certeza é uma das melhores séries que saíram dos últimos anos, que se estendeu talvez um pouco mais do que se esperava, mas eu acho que tem um final e uma última temporada realmente bonitas. Que eu tô falando de O Urso. Sim. O Urso, produção original do FX, né, transmitida pelo Hulu, agora Disney Plus, né, que tudo tá unificado, criado pelo Christopher Storer,
chegou a sua 5ª e última temporada esse ano. Eu gosto que o Urso, pelo menos, ele não demora para lançar suas temporadas, né? As temporadas são quase que sequentes. Coisa direto, sequências de ano, né? Todo ano de uma temporada nova. Agora a gente finalizou, de fato, a série. E aí, Everton? E ela tem, eu acho que ela tem... Eu gostei muito do final. Eu gostei dessa última temporada. Eu também. Eu gostei muito dessa temporada. E eu achei mais legal que a anterior, por exemplo. E eu acho que ela tem umas coisas que foi interessante como ela foi montada, por concentrar muito em uma coisa, praticamente um dia a temporada. Não tem um episódio flashback, sabe? O episódio flashback eles lançaram antes, né? Que foi o Gary lá, o especial, né? Meio que eles lançaram antes da temporada, sabe? Então... Mas a temporada funciona em si, tem toda a questão do, eles sempre vão ter algum problema pra passar, sempre vão conseguir fazer alguma coisa. Só que o charme pra mim do final da temporada e do que ele trata, né, a história do The Bear, né, que é essa questão do, os caras vivem um caos geral, mas eu acho que essa última temporada mostra que eles conseguem, mesmo no caos, depois de um tempo eles conseguem adaptar aquilo e trabalhar de um jeito que funciona, sabe? Porque mesmo eles estando mais fudido de tudo, eles conseguiram dar um jeito e se virar de uma maneira equilibrada, muito por função dos personagens, né? Tipo, do que eles evoluíram, do que eles se tornaram. Eu achei muito legal o eu achei isso tudo, sabe? Eu acho que ele não foca tanto em personagem, eu acho que ele foca meio num geral, sabe? Eu não acho que ele tem, tipo, um episódio focado pra tal, episódio focado pra tal, sabe? Definitivamente ele não faz isso. Eu acho que o foco é o restaurante, é o The Bear, né? E consequentemente, eu acho que na temporada anterior ele resolveu muito desses conflitos pessoais. Teve muitos episódios dos personagens separados. E esse é meio que uma conclusão de todos estão juntos pra finalizar esse processo e ver como cada um evoluiu até aqui como ser humano. Muitas amarras já foram resolvidas na 4ª temporada. O Carme se resolveu com a mãe, o Carme se resolveu com ele mesmo, a Sidney se resolveu com o pai, o Marcos se resolveu com o pai, Natina. Então, essa 4ª temporada é muito mais sobre, de fato, eles resolvidos e tendo que resolver a situação do restaurante, que a partir daí eles vão saber o que vai ser do amanhã, porque eles não têm nenhuma amanhã definida, porque eles não sabem se o restaurante vai continuar ou não. Eu acho essa ideia muito boa, né, de ter feito a temporada toda como um serviço só, porque é o serviço mais importante que eles tiveram até ali, né? E eles têm em mente que talvez veio o cara que vai avaliar pra dar estrela Michelin pra eles e tal. E tudo acontece de errado, né, cara? Eu acho que é uma das temporadas mais equilibradas da série. Isto é, você tem ótimos episódios, sim, mas todos são bons, assim, eu acho que ela é uma temporada muito de se ver. Eu também acho. De uma vez, assim, tá ligado? É uma história grande, assim. E talvez seja uma das temporadas mais engraçadas da série. Puta, eu achei que tem momentos muito engraçados nessa temporada, principalmente no começo. Eu achei totalmente contrário. Eu achei muito pouco, tá ligado? Eu achei, sei lá, não achei que não tinha nada, tá ligado? Eu achei, cara, realmente eu achei que tem momentos muito engraçados, assim, que eu acho que eles colocaram muita coisa. Como tá todo mundo ali, sempre tem algum momentinho que eles tentam colocar a piada da desgraça, sabe? Tá dando merda aqui, aí os FAC estão lá tentando resolver, mas eles são tudo trapalhão. Eu acho que ele coloca essas pitadas. Eles eu não achei tão engraçado dessa temporada. Eu acho que a personagem que eu achei mais engraçada da temporada é a Cid. É o jeito que ela conduz, que ela vê todas aquelas coisas acontecendo, tá ligado? Eu acho engraçado o jeito dela, mas... É uma temporada que o Carme não grita. O Carme é legal a conclusão dele. Porque o cara que, pô, tá bom, tá ligado? Ele cansou daquilo, sabe? Não é aquilo que ele quer, né? Eu acho bonitas as conclusões, né? Os episódios têm episódios bonitos. O último monólogo dele é muito legal. É uma temporada muito bonita, muito eficiente, assim. Lógico, você tem uns episódios de destaque. Eu gosto muito do penúltimo, o do serviço mesmo. Acho o último episódio eu acho muito bonito. Mas a temporada, como eu disse, no todo, ela é uma temporada bem constante, assim, em qualidade. Tanto que o Christopher Storer, ele dirige quase todos os episódios. Ele só não dirige o 5º episódio da temporada.
mas posteriormente mas além disso ele dirige todos os episódios da temporada. Então é um fechamento muito bonito, assim, pra se ver. Eu acho que realmente funciona. Mas eu acho muito legal você ver o último episódio e aí você lembra da primeira temporada, cara, e você vê o quanto mudou, tá ligado? Tudo, sabe? E é um paralelo interessante porque a primeira temporada ela termina um pouco parecido com o que termina essa temporada, né? Da reunião, de todo mundo ali, de todo mundo comendo junto. Mas aí é um passo totalmente diferente pro restaurante e pra capacidade dele. Você fica emocionado, você fica feliz por onde eles chegaram, conquistando não uma, mas 2 estrelas Michelin, conquistando o Rich conquista muita coisa, né? Ele talvez seja o personagem que mais muda durante a série, né? E evoluir realmente evoluiu, né? É uma palavra que pode ser atribuída a ele. Porque os outros personagens, talvez a Sidney é uma personagem que o talento absurdo que ela tem, ele tá lá desde o começo, né? Ela só precisava mostrar e no final ela consegue não só mostrar, como ela é a sucessora espiritual do Carme, né? Vamos dizer assim. Mas o Carme chega... ela é a que conduz, na verdade. Também é interessante ver que só talento também não transforma ele na pessoa feliz ali, né? O Carme, eu acho interessante ele chegar no ponto de notar que ele é muito bom no que ele faz, mas ele não ama o que ele faz. Então, é uma evolução da pessoa, né? De tentar sair daquele abismo, tentar sair daquela sensação ruim de estar naquele ambiente que ele é só bom, mas ele não é feliz. Então, são conclusões muito bonitas que a série tira, de vários personagens. Eu acho que, assim, que é uma série que agora completa é recomendação pra todo mundo, assim. Uma série completa pra assistir, o Urso é uma das melhores séries que saíram nos últimos anos, com toda a certeza. Vamos continuar? Vamos pra outra série que não está concluída, tá muito longe de ser concluída, mas a gente vai comentar aqui. Eu acho interessante a gente comentar, porque é uma série que até a gravação desse podcast me incentivou a terminar, que eu estava assistindo em passos muito lentos, que é a segunda temporada de One Piece. O One Piece Live Action da Netflix teve a sua segunda temporada esse ano. E, cara, eu já vou começar trazendo um pouco do que eu achei. Cara, eu acho ela muito melhor que a primeira. Isso é fato. Eu acho que uma das coisas que eu falo desse live action do One Piece é surpreendente, cara, porque realmente ele é bom, cara. E a segunda temporada é melhor que a primeira, velho. A segunda, eu acho que ela é visivelmente melhor que a primeira. Eu acho que... Assim, as coisas que a primeira funcionam continuam funcionando aqui, que é produção. Dá pra ver que a Netflix coloca muito dinheiro nessa série, né? Então, a produção é muito boa, cenário, visual, eu acho tudo isso muito legal. A escolha dos atores, de personagens, sabe? Como a história tá sendo contada, né? Porque é difícil adaptar a história de One Piece. E eu digo difícil de adaptar pro formato em que ela está sendo adaptada, que é da série de TV. E eles estão conseguindo fazer isso de maneira que tá fazendo com que a história seja conduzida. E dá pra ver que eles estão pensando em múltiplas temporadas mesmo, né? Assim, estão construindo esse caminho de uma forma bem... eficiente, trazendo os principais pontos do mangá, do anime, né? Trazendo personagens no momento certo, caracterização certa, trazendo pontos que realmente tem ponto que tem que ser copia e cola, porque aquilo é muito essencial. E eles fazem isso de maneira interessante. Porque eu muito importante, né? Quase tudo. Assim, eu vou ter que confessar uma coisa. Não chega a atrapalhar, mas o Inaki, ele dá pra ver que ele é um ator que ele tá um pouco, talvez muito, até depende de quem ele tá contracenando dos outros. Como ator, sabe? O ponto fraco do Chapéu de Palha pra mim é o Luffy também, cara. Talvez ele não... talvez é a experiência mesmo. O cara talvez não tenha experiência que os outros têm, mas dá pra ver que no próprio bando ele é o mais fraquinho, assim, de todos. Então, às vezes, você fala assim, às vezes isso dá beleza, mas... releva, o moleque é carismático, isso não dá pra negar, assim, carismático e tal, funciona, mas isso às vezes incomoda. Porque às vezes você fica esperando a chegada do Luffy, assim, então aí não entrega, assim, da maneira, porra, que da hora, sabe? Exatamente, eu senti isso algumas vezes. Quando foi lutar com o Oppo, por exemplo, tem algumas coisinhas que acho que me pegam, assim. Mas, assim, a temporada é muito bem dividida, né? Eu acho que quando eles pegam as coisas importantes, assim, marcantes, eles adaptaram de uma maneira muito boa, cara. O passado do Chopper, por exemplo, mano, é muito bem feito. É o melhor episódio. Não, pra mim,
toda a parte da Dream Island, né? Como eles vão encontrar o Chopper e o flashback do Chopper e tudo que eles resolvem ali é sensacional, cara. Eu achei o episódio flashback do Chopper, que é um dos melhores flashbacks, assim, dos mais emocionantes de One Piece, né? É lindíssimo, cara. Porque eles pegaram um ator muito bom pra fazer o doutor lá, cara. O cara é muito bom, assim. É emocionante o episódio, é muito bonito. Eu achei a resolução estética do Chopper sensacional. Achei que funcionou muito bem. Essa é a questão. A escolha estética do One Piece é muito boa, velho, eu acho. Que é tipo, cara, a gente não vai adotar uma coisa realista ou alguma coisa assim. Não, os caras tão cosplay mesmo e é isso, sabe? Cara, e eles abraçaram, né? Abraçaram o que eu tinha que fazer. Então eu acho que tem lutas interessantes. Tem o confronto lá tem o Zoro lutando quase um episódio inteiro com 1 zilhão de caras. Lembrando The Furious com muito menos violência, no caso, mas assim, uma coreografia de batalha muito interessante. Todo mundo tem o seu momento, assim. Eu acho que é uma série muito boa, cara. É uma série boa. O One Piece Live Action é uma série boa, é uma coisa que eu achei que eu jamais falaria, mas realmente eu acho uma série legal. Eu acho essa segunda temporada muito interessante, assim. Principalmente a segunda parte, assim. A primeira parte é boa, a segunda parte eu acho muito boa mesmo. É bem mais legal. É bem legal. E expectativas agora eu realmente tenho expectativas que Alabasta seja uma temporada assim bem legal. E pelo que eu acompanhei, a terceira temporada já está quase finalizada, ou já está com a gravação finalizada, já está no processo de pós-produção, porque foi gravada junto com a segunda. Então a gente não terá um gap tão grande, né, entre temporadas como a gente teve da primeira pra segunda. E, cara, eu acho que Everton, pra finalizar esse universo das séries, vamos falar de um destaque, voltando pro terror, mas aqui sim com uma dose muito alta de comédia. Vamos falar de um dos destaques do primeiro semestre. E também uma série que recentemente terminou a sua primeira temporada na Apple TV Plus. Desculpa, Apple TV, não é mais Apple TV Plus. Vamos falar de Widow's Bane. Widow's Bane. Widow's Bane. Boa. Tem o título nacional, O Segredo de Widow's Bane. Sua primeira temporada estreou na Apple TV. São 10 episódios na sua primeira temporada. A showrunner é a Kate Gilpod, que é mais conhecida por ter feito muitos roteiros em Parks and Recreation, né? É uma das principais cabeças ali. Que é uma série de comédia, né? Full comédia. E aqui a gente tá falando de uma série que é muito engraçada, mas eu tava de olho nessa série quando saiu o trailer, eu achei interessante. Mas eu achei que ia ser muito terror. Quando você assiste o primeiro capítulo, você já nota que não vai ser isso, sabe? Que vai ter muita coisa de comédia e funciona de uma maneira brilhante, velho. Ele é uma série que trabalha muito com referência, um monte de filme referenciado, sabe? Isso eu achei interessante. E não só isso, tipo, as coisas que vão acontecendo sobrenaturais tendo reações reais de pessoas, sabe? É verdade. Cara, eu achei isso muito bom, né? Porque a série se passa toda numa ilha, né? Na Baía de Widows, né? A Widow's Bay, a Baía da Viúva. Esse lugar isolado, essa ilha isolada que parece ser realmente isolado do mundo, né? Então, no começo a gente tem o prefeito, né? Vivido pelo Matthew Rhys, que é um ator absurdamente fantástico. E a gente já sabia que ele era fantástico bom, em drama, e agora a gente tem certeza também que ele é um comediante de primeira, porque ele é muito engraçado nessa série. E os outros personagens que os entornam também são tão engraçados quanto, e também tão estranhos e excêntricos quanto. O Stephen Root, ele sempre é muito engraçado, cara. Você lembra dele do Barry, tá ligado? Ele sempre faz um papel de um cara que, mano, vai ser engraçado, sabe? Eu olho pra ele e falo, pô, esse cara vai ser engraçado, sabe? E aqui ele funciona como o velho da cidade doido, né, cara? Mas que tem uma certa razão. Totalmente doido. E a Patricia, né, que é veio pela Cat O'Flynn também putz, cara, ela é sensacional. Ela é absurda, né? E isso que você falou da referência, né? Muita gente até falava assim, eu lembro que muita gente falava assim, Widow's Bane é baseado em alguma coisa do King, porque parece uma coisa muito do Stephen King. Tá certo que a comédia não é tanto pra esse lado, mas a ideia de se você ter a série com 10 episódios, com tipos de terror muito distintos. Então a gente tem história de fantasma, história de espírito obsessor, história tem história de slasher, The Fog, tá ligado? O Nevoeiro, tem história de Hotel Assombrado, tem
tem história de culto Tem bizarro. tudo, tem um pouquinho de tudo. E tudo Tem isso contando tudo. uma história contínua, né? Contando uma ideia contínua da história. E o engraçado é o quanto a história começa a ser contada e a gente parte de um protagonista que não acredita no sobrenatural e o quanto ele se convence do sobrenatural, assim como a gente se convence. E no final, a gente lógico, a gente sabe o que tá acontecendo, sabe que é tudo eventos sobrenaturais mesmo. E o protagonista já está convencido e tentando resolver aquilo, né? Sim. E eu acho legal a premissa. Tipo, o que ele queria? Ele só quer que a cidade dele tenha turista. É isso, tá ligado? Ele parte daí. Ele é um bom prefeito, ele só quer que tenha turista. Ele é um bom Tem prefeito. uma economia sustentável, que as pessoas vão lá falar coisas boas da cidade. E posteriormente ele tá só tentando salvar a cidade pra todo mundo sobreviver mais um dia e as pessoas conseguirem sair da cidade, né? E isso tudo envolto em o drama familiar, a relação dele com o filho, a relação dele com o passado. Tudo muito bem feito. É uma série muito bem escrita, né? E dirigida também, né? Então a gente tem alguns destaques ali. Principalmente o principal diretor da série é o Hiro Murai, que todo mundo que acompanha o mundo das séries deve conhecer, principalmente de Atlanta, e dá pra ver muito a vibe do Atlanta. Aí você nota muito. Nos episódios, na condução da comédia, na condução do episódio em si, sabe? Sim. E outras participações especiais, né? Tem o Ty West, que é o cara do X e do fiquei Pearl. muito surpreso E ele quando eu vi dirige o dois nome dele. episódios, o 6 e o 7, que são justamente os episódios que contam uma história slasher, né? E contam o passado também, né? Basicamente ele dirigiu o Pearl e dirigiu o X, né? Só que ele fez 2 episódios pra o Heroes Bay. E, cara, muito legal. Assim, também eu acho que é uma série que foi uma grata surpresa, e uma grata surpresa também ter nova temporada confirmada, sabe? Eu tinha certeza que essa série era uma minissérie, que ela ia se fechar nela mesma. E de acordo com a história ia sendo passada, eu falava, cara, tem coisa pra se contar. E realmente eles acham que tem coisa pra se contar, tanto que uma segunda temporada foi confirmada. E foi um sucesso de crítica, né? Ela foi muito bem recebida. Eu achei muito boa também. Eu acho que, que nem eu falei, as cenas que pra mim são mais engraçadas são as reações reais diante de coisas bizarras, sabe? Tem um episódio quando o prefeito ele tá indo pro lugar, aí tem um fantasma numa véia na estrada. Aí você pensa, caralho, ele vai parar e vai... Nem todo filme de terror, talvez o cara vai parar e vai tentar ajudar e tal. Não, ele vira o carro e vai embora. São reações humanas, né? Mais humanas, mais palpáveis. A Patricia, toda hora, tipo, ela vai, encontra o serial killer lá, tipo, ela fica com a arma apontada pro serial killer até ele ser queimado na fogueira, tá ligado? Ser queimado no crematório, velho. Então, tipo, são reações que você fala, pô, os caras deviam ter essas reações nos filmes de terror, sabe? Porque ninguém nunca pensou nisso, né? Totalmente. Tem os episódios que eu destaco mais, que eu gostei muito, assim, porque esse é uma série que tem episódios bem marcantes, assim, em questão de saber o que acontece, né? Então, o episódio do culto, que é o episódio que é focado na Patricia, que é o da Patricia, que ela usa Reeves, que ela tem um livro amaldiçoado, e a partir daí ela vai... Necronomicon dela. É o meu preferido, cara. Conduzindo todo mundo, e é um negócio que foge do controle. É um episódio, assim, absurdamente sensacional. Mano, ele tem uma cena muito engraçada, que é quando ela sai do transe e ela tá com um negócio na cabeça, tá tipo ligado? Tipo Yellow Jackets, bizarro, né? Aí a mina lá que trabalha na prefeitura lá. Aí no começo ela fala assim, se eu tiver agindo estranho assim, você me avisa, tal. Aí a mina, não, pode deixar o aviso. Aí quando chega essa cena, ela tá com um negócio, um bicho morto na cabeça. Aí ela fala, pô, eu falei pra você me avisar se eu tivesse agindo estranho. Aí ela, pô, eu só tava tentando te incentivar, você tava tão animada e tal. Eu ri muito nessa cena, cara. Mano, tem um ator, que é o Jeff Hiller, que é o cara de óculos lá, altão, que é o Dale, que é um cara que trabalha na prefeitura e ajuda muito eles. Esse personagem é tão engraçado, cara, tão engraçado. Mas assim, ele tem umas cenas também assustadoras, cara. A cena do palhaço do hotel, mano, é bizarra, velho. Ele tem umas ceninhas assim de terror. Uma cena que eu acho muito boa, muito engraçada, é quando eles revivem o antigo chefe da vila, sabe? Aí eles conversando assim, então, o cara tava lá, tá, e aí, tal. Não, ele tá lá no quarto esperando o cara morto-vivo, tá ligado?
toda essa sequência, né? O episódio que eles têm que resolver a situação dele, que é o 7, que é o que eles têm que... Eles vão pra alto mar, né? Resolver e tal. Cara, esse episódio é sensacional também. E o último episódio é muito engraçado, velho. Toda a relação do prefeito com a senhoria lá que trabalha com eles, cara. Cara, eu acho que assim, é uma recomendação essencial da série de 2026. Eu acho que já é uma carta marcada. Tem que assistir o Idol's Bay. Agora, recentemente, saíram os indicados ao Emmy. O Idol's Bay tá participando de várias categorias, né? Cara, é uma série sensacional. E entrou como comédia, né? Se eu não me engano. Entrou como comédia. Porque como, né, é uma série cômica, né? Tem tempo, tem duração curta. É bem engraçada, mas também tem esse terror que, cara, quando quando é colocado pra valer, ele funciona. Ele é uma série que dosa muito bem os dois pontos e tem uma realização muito boa pelo seu elenco, né, pela construção da história. E a expectativa pra segunda temporada já está criada. Bem, é isso, Everton. Cara, conversamos de boas coisas, né? E de algumas coisinhas, né, que a gente viu aí nesses últimos meses, talvez, e marcaram, né, assim, a gente, né? A gente vai tentar retornando durante esses próximas semanas, próximos meses, conversando um pouquinho sobre as coisas que a gente vai vendo, né? Trazer algumas coisas antigas, algumas coisas mais recentes, né? Então, isso tudo tá sendo pensado, né? Queria poder falar com toda clareza e certeza quando lançaremos o nosso próximo episódio, mas eu tenho certeza que não demorará um ano. Isso eu tenho certeza. Não vai demorar um ano. Será antes. Antes, lançaremos um novo episódio. Então, você que escutou, que voltou aqui para escutar o Sofaverso, né? Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Comenta o que você assistiu do que a gente comentou hoje. Alguma coisa você assistiu, você conhecia, tava tudo no seu radar, você já assistiu tudo, alguma coisa, você vai atrás por ter escutado o episódio, conversa com a gente. A principal rede social do Sofaverso é o Instagram. Procura a gente no Instagram, manda um ADM lá se quiser conversar com a gente. Tem os comentários do Spotify, né, também, que agora tá bem ativa. O ano atrás, quando a gente não tava tão ativo assim. Agora eu tô vendo que tá bem diferente o mecanismo ali de poder comentar e tal. Então, comenta, que vai ser muito interessante saber a opinião de todo mundo sobre o episódio, sobre as produções que a gente comentou. E, obviamente, o que você quer ver nos próximos episódios. Às vezes você tá passando alguma coisa agora, você fala assim, pô, isso é muito interessante, vocês deviam assistir. Quem sabe não entra aqui numa próxima rodada de conversa pro próximo episódio, certo? Certo. É isso aí, galera. Muito obrigado por escutar mais esse episódio. E esse episódio de volta, espero muito em breve poder conversar e escutar a opinião de todos vocês. Everton, valeu, obrigado, tamo junto, valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigado, até mais.